Sabe quando a gente pensa em pedagogia, a primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Uma sala de aula, crianças, talvez um giz e uma lousa. Mas e se eu te disser que essa imagem está completamente ultrapassada? Pois é, a gente vai mergulhar fundo agora para descobrir por que a pedagogia talvez seja a profissão mais surpreendente e, olha, mais crucial do nosso futuro. E aí, vem a pergunta que muda o jogo todo. Será que o universo de quem se forma em pedagogia é só isso mesmo? A resposta para essa pergunta tem o poder de virar de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre essa carreira. A resposta é um sonoro definitivo: não. E é exatamente aqui que a nossa conversa fica fascinante. Porque a gente vai começar a explorar um campo de atuação muito, mas muito mais amplo, inesperado e, sim, bem mais lucrativo do que o senso comum imagina. Então, pode esquecer os estereótipos. O pedagogo de hoje é um verdadeiro estrategista da aprendizagem, um profissional que atua em arenas que muita gente nem imagina que existam. Para começar, vamos falar de um lugar que talvez surpreenda: o mundo corporativo. Pois é, as grandes empresas investem uma grana pesada para capacitar suas equipes. E quem é o profissional ideal para criar treinamentos que realmente funcionam, que engajam, que geram resultado? O pedagogo. Isso se traduz em liderar projetos de desenvolvimento humano e, como a gente vê aí, um potencial de ganhos como consultor que pode ir de 5 a 12 mil reais. Nada mal, hein? E a coisa não para por aí não. Com a tecnologia, o negócio fica ainda mais interessante. O pedagogo moderno não está só usando a tecnologia, ele está criando tecnologia. Pensa em jogos educativos que deixam o aprendizado viciante, ou aplicativos que usam realidade virtual para simular cenários complexos. O objetivo é sempre o mesmo: usar a ciência da aprendizagem para criar experiências únicas, personalizadas e que prendem a atenção de verdade. E que tal a área da saúde? Parece estranho, mas num ambiente como um hospital, a educação pode ser uma ferramenta de cura. Pedagogos trabalham para traduzir o mediquês para as crianças, criam programas educativos para pacientes de todas as idades e desenvolvem métodos de ensino para pessoas com necessidades especiais. É sobre humanizar o processo de cura, usando empatia e técnica para diminuir a ansiedade e dar mais poder ao paciente. E claro, para quem tem a veia empreendedora, a pedagogia é um prato cheio. Isso pode significar desde abrir uma escola com uma metodologia totalmente inovadora, até criar um curso online que alcança milhares de pessoas. É a chance de não só fazer parte do sistema, mas de reinventar o sistema, liderando projetos que transformam comunidades inteiras de um jeito real e duradouro. Ok. A gente já viu que o campo é vasto. Mas a pergunta que fica é: por que essa é uma aposta tão inteligente para o futuro? Vamos dar uma olhada nos dados, falar de mercado, de salário e da estabilidade que essa carreira pode oferecer. Olha, o mercado está bombando por um motivo bem simples: aprender virou uma necessidade constante. A gente vive na era do lifelong learning, ou seja, a ideia de que a gente precisa aprender a vida toda. A tecnologia, com a educação 4.0, exige novas habilidades o tempo todo. As empresas, por sua vez, estão investindo bilhões em educação corporativa. E no centro disso tudo está a demanda crescente por um ensino personalizado, feito sob medida. E quem é que entende disso? O pedagogo. E toda essa demanda, claro, se reflete no bolso. Esse gráfico mostra uma trajetória de carreira muito clara. Um profissional começando pode esperar um salário ali na faixa dos 3 mil reais. Com um pouco mais de experiência, esse valor pode dobrar, chegando a 6 mil. E para quem vai para a área de gestão ou consultoria, o potencial de ganhos explode, passando fácil dos 10 mil e podendo chegar a 15 mil reais. É um crescimento sólido e bem real. Mas não é só de mercado que a gente vive, né? A formação em pedagogia desenvolve um conjunto de competências tão poderosas, mas tão poderosas que a gente pode chamar de superpoderes. Habilidades que são valiosas em absolutamente qualquer área de atuação que se possa imaginar. E o legal é que uma competência puxa a outra. Pensa comigo, tudo começa com a inteligência emocional, que é essa capacidade de entender, liderar e inspirar pessoas. A partir daí, nasce o pensamento crítico, que te permite resolver aqueles problemas bem cabeludos. Com isso em mãos, vem a gestão de projetos, que é a habilidade de transformar ideias em ações que geram impacto de verdade. E para amarrar tudo isso, a adaptabilidade digital garante que você consiga usar todo esse talento com as ferramentas do futuro. Quem domina esse pacote está pronto para qualquer desafio. Beleza, já falamos de carreira, de grana, de competências, mas agora a gente vai tocar no coração da profissão, no propósito, no poder de causar um impacto real e de, literalmente, transformar vidas. E o impacto mais profundo começa lá na base. É na primeira infância que o pedagogo constrói os alicerces de um ser humano. É ali que ele acende aquela chama da curiosidade que vai definir uma pessoa para sempre.
É um trabalho de uma responsabilidade e de uma beleza que, sinceramente, não tem tamanho. Pensa assim, cada espaço de aprendizagem é um pedacinho da sociedade que a gente quer construir. O pedagogo atua como um verdadeiro agente de mudança social, quebrando preconceitos ao criar espaços seguros onde todo mundo se sente acolhido. Ele é a ponte que conecta diferentes culturas e realidades, ensinando o respeito na prática, no dia a dia. Mas, no fim das contas, o propósito é maior que o indivíduo. Educar não é só sobre decorar fórmulas, é sobre formar cidadãos conscientes. Pessoas capazes de olhar para o mundo e agir para torná-lo mais justo, mais sustentável. É um trabalho cujo eco reverbera por gerações. E no final do dia, o que fica é o legado. A pedagogia é uma das poucas profissões onde se tem a chance de deixar uma marca permanente no mundo, uma pessoa de cada vez. E isso não é só um papo bonito, não. A história está aí para provar. Pensa em gigantes como o Paulo Freire, que reinventou a educação para o mundo. Maria Montessori, cujo método inspira escolas em todos os continentes. Ou Anísio Teixeira, que foi o arquiteto da educação pública moderna aqui no Brasil. Eles são a prova viva de que um pedagogo pode sim mudar o mundo. E essa citação do Paulo Freire, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Ela define o que é a pedagogia moderna. O profissional do futuro não é um mero transmissor de fatos. Ele é um arquiteto de possibilidades, um facilitador da descoberta. É uma mudança de mentalidade que é, ao mesmo tempo, poderosa e libertadora. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, que é, talvez, a mais importante de todas. Em um mundo cada vez mais cheio de robôs e automação, onde as máquinas fazem tarefas repetitivas, o que é que nos diferencia? O que nos torna essencialmente humanos? É a capacidade de despertar a paixão pelo conhecimento, de dar colo emocional, de estimular a criatividade, de cultivar valores. Essas são as tarefas que máquina nenhuma vai fazer. E talvez, só talvez por isso, a pedagogia não seja apenas uma profissão do futuro, mas a profissão que garante que a gente, como humanidade, tenha um futuro.